Estamos gravando no ar. Boa noite, aqui é Eclético TV. Aliás, canal Eclético TV de outro homem. Lauro Nogueira, me apresento do canal Eclético. E eu vim trazer aqui um tema: por que a sociedade sofre o que está passando hoje. E o nome do título é A Liturgia dos Sacanas. Engloba um pouco minha vida e de milhões de brasileiros que morreram na crise do Covid, que é uma falsidade ideológica, uma hipocrisia um vírus hipócrita feito para matar, roubar e destruir. Eu vou começar a história. Começa com o título A Liturgia, com um pedaço do livro do Gênesis, apoiado nas escrituras de Gênesis para compor o livro. E aconteceu que no princípio eu era perturbado por causa da liturgia da emissora Rede Globo e de seus boatos satânicos que eu ouvia falar desde criança. Pareceu ter eu feito compactuação com ela. Na verdade, os integrantes, mas tive repulsão e medo exagerado. E quando estava sendo protegido, neguei a proteção com muita força, porque tive dúvidas sobre o coração da emissora, cujos quais as pessoas eu amei de coração. Exemplo, Tom Veiga, Louro José, os apresentadores do programa Bem-Estar, as músicas de novela da Rede Globo que eu amei pra valer, Pão Pão Beijo Beijo, Guilherme Arantes, entre outras. E contudo, buscando com a atual sincera dificuldade o amor a todos através do Evangelho da Graça, os apresentadores e apresentadoras do programa Bem-Estar. Não, deixa eu parar ali. E contudo, buscando com a atual sincera dificuldade o amor a todos através do Evangelho da Graça, ou hino da salvação, onde a minha pessoa é justificada pelo Espírito Santo de Deus, fui caluniado e perseguido pela Rede Globo. Contudo, o assunto aqui é a liturgia dela. A Rede Globo, altamente satanizadora, com suas liturgias, ou seja, aquilo aquilo que ela revela ao povo, os seus públicos, sem dó nem piedade, devassidão geral. Eu era criança quando ouvia falar de satanismo na Rede Globo, e isso me surtou. Já quando jovem, vi o glamour do amor, mas a minha mente não pôde tê-lo. Tô ocupado. Já quando jovem, vi o glamour do amor, mas minha mente não pôde tê-lo, porque eu era assustado, de forma a me debater repulsivamente contra os sentimentos que eu desejava.
Mais tarde, o glamour do amor das bandas Beija-Flor, Cidade Negra, Netinho, as músicas de Guilherme Arantes foram se transformando em folia de trio elétrico e em seguida no mais puro erotismo. A luta contra as liturgias. E era passado nos dias de domingo e por difusoras prostituição, e com o tempo aquela liturgia alcançou famílias que, apesar de reclamarem muito e por demasia, não se podia ver na casa dos amigos outro canal que não fosse de mulheres mexendo suas bundas. E isso era um deleite escatológico, ou pelo menos o começo deles. Início do século XXI. Início do século XXI. As coisas começaram a piorar. As coisas começaram a piorar. O sistema feito para concorrer. Não, pera. As coisas começaram a piorar. O sistema feito para corromper a sociedade tinha de fato planos nefastos. Um povo que era sem escolaridade estava armando uma nova era. Eles esconderam os materiais de estudo das livrarias e trocaram por autoajuda, coisas que só retardados fazem. Tomaram posses das ruas e fizeram milícias de drogas e tinham a si mesmos por homens honestos, e tinham a si mesmos por homens, e tinham a si mesmos por momentos, mas eram e tinha a si mesmo por homens por momentos, mas era da igreja de Satã. Tinha a si mesmo por homens honestos, mas era da igreja de Satã. Pois vieram para matar, roubar e destruir. E fizeram isso o tempo todo. E o tempo todo isso fizeram. E tentaram me matar nas ruas e não conseguiram. E me envergonhavam dizendo: ei, faz aí um golpe de karatê, faz outro e outro. Enfim, o proletariado armou, reinou, riu e roeu. Eu costumava dizer: vocês têm direitos, mas eles ultrapassaram os seus direitos e usavam afogar em a letra está um pouco irreconhecível, afogar em diversidade, diferença, e usavam nos afogar em diversas para roubar o nosso status financeiro. Eu costumava dizer: vocês têm direitos, mas eles ultrapassaram esses direitos e usavam nos afogar em diretrizes para roubar o nosso status financeiro ou condições das nossas finanças,
para assim nos assassinar. Eu compreendo que ninguém quer ser pobre para sempre, mas as ordens de Deus foram: quem tem, tem, quem não tem, recebe. Deleite dos olhos do princípio. Voltando aqui, tem um parênteses aqui. Mexiam suas bundas e isso era um deleite escatológico. A princípio era o deleite dos olhos. Um povo esforçado, trabalhador, rejeitado, triste situação, quiseram, pois, virar o jogo de suas histórias e, vistos com muita estupidez, fizeram isso. Mudar suas histórias de vidas e com muita estupidez fizeram isso. E se eu tocar no seu raidinho? E se eu tocar no seu raidinho? Você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu raidinho. Estrofe numa música da época. Era uma verdade que o povo mais pobre queria pegar umas madamezinhas e princesinhas e gatinhas riquinhas, bem arrumadinhas. E eis que se quebravam, eis que se... Minha letra é irreconhecível. Eis que se queixavam-se muito disto, ainda assim muitos davam o bote. Eram fracos de aparência por causa da camada de gordura estrategicamente colocada por de cima dos músculos. Tinham língua torpe e empunhavam-no até ficássemos torpes. Tinham língua torpe e nos impunham até que as nossas línguas ficassem torpes também, igual a deles. Viu? O povo pobre não é tão santo assim. Das igrejas Assembleia de Deus, né, pentecostais, não são tão santos assim. E aconteceu que os próprios cristãos da igreja pentecostal faziam práticas satânicas, assim como os católicos, ou seja, se mataram, se roubaram e se prostituíram. Exilado do colégio, enfermo até a subsequência da morte pelo pacto social e pelos traficantes cristãos. Exilado do colégio, enfermo até a subsequência da morte pelo pacto social e pelos traficantes cristãos. Aconteceu que eles se tornaram traficantes para matar e roubar, enquanto isto, os e as atendentes pediam e-mail para digitalizá-los, para digitar cadastros, porque são hackers. Como eu não usava e-mail, eles se irritaram muito, a ponto de me obrigarem a ter um e-mail, mas eu não quis. E eis que não gostava de chat, nem de bate-papo, nem de blog. Tinha uma vida ativa e calma. Depois começaram a roubar CPFs, obrigando as pessoas a fazer cadastro inventado e a desculpa de que nós ganharíamos descontos
quando na verdade eles queriam nos fichar sem o nosso conhecimento. E apesar de Jesus pregar salvação a todos, eles não levaram em consideração as palavras que saíram da minha boca, que eram como que irrepreensíveis, levando em consideração que carreguei uma cambada de pobres nas costas, e eles nunca me foram gratos por isso. Antes disso, multiplicaram meus impostos, porque os órgãos são públicos e têm convênio com a Rede Globo. E eis também que a Rede Globo fazia propagandas para pobres de alto teor hipnótico, como a participação de quem? Isso mesmo, do povo pobre. Eu os amo muito, mas não há organização entre eles. E tendo eu sido católico, apesar de até hoje não conhecer bem a doutrina de direito, fiquei indignado com as barbaridades que vi de crentes neopentecostais e fascistas das pentecostais, que eram como neo. O sofrimento deles é enorme, porém não tenho culpa, e nem nós vítimas, tendo em vista que eles se aliançaram governa, governantes podres de ruim. Ainda assim, o nosso sofrimento como vítima supera os deles. E sendo exilados sem o alívio do amor, e com nossos corpos sem forma e vazios de nossa saúde, resolveram nos matar, perseguindo-nos, difamando-nos, nos isolando, criticando e obrigaram nos a ser padre. Destino cruel, e praticaram contra nós o crime com pejoratividade máxima de abandono afetivo, e não deram trégua, nem vieram todos juntos como covardes que de fato são, e me enganaram com seus olhos junto das multidões que reuniam, me deixando com fraqueza ocular e também cegueira e fraqueza dos músculos dos olhos. Tendo em vista o que passa a quem é passado por homossexual, e vemos o sofrimento superior deles perante os neopentecostais. Não podemos deixar de defender o lado da ordem, organização, coisa que os neos não conhecem. Nós não somos seus pais, moleques, ladrões, roubadores, paternalistas, formadores de facções, delinquentes, causa do nosso infortúnio.
Eles nos identificam por pais deles, pois são carentões, desde a pobreza do braço de suas mães e das tetas dos seus pais. Eles esperavam mais caridade de mim. Somos uma família, mas não somos tão grande, mas não sou tão grande de homem assim. Mas não sou tão grande de homem assim. Ou melhor dizendo, somos uma família, mas não somos tão grandes assim. Eles estão em déficit comigo, pois minha boca fala, perdoa-nos minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Ou seja, minha boca fala, perdoa minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido, em oração a Deus. E eles não se tocam que me devem, contudo usam minhas más incumbências como fonte pejorativa e não estão preocupados com a minha razão. Tendo em vista a desmoralização total, absoluta, humilhante destes homens que creem que houve uma virgem que se indignou ou algo assim, que começaram a acreditar no amor de Maria na vida deles, tendo como alegoria para alcançar o amor da mulher que fechou-se seu coração, ou até mesmo as que adulteraram, pois não conheceram a santidade. O casamento perfeito deveria ser consagrado, ou, redigindo, o casamento perfeito deveria ser feito em consagração, mas ninguém assim o fez. E depois eu sou o culpado da história. A traição por via de perguntas. E ainda no início apressou-se os homens em tomar as mulheres pelos braços e com o tempo se tornou de livre e espontânea vontade. E eis que pegavam-lhes delas pelos braços como se fossem vacas, que dessem leite e fartura, sexo, manteiga, generosidade. E eis que muitas foram mortas, estrupadas, e eis que eles o faziam diante dos meus olhos. E elas esperavam alguma coisa de mim. Logo eu que tinha danos cerebrais profundos, graves, e um tabefe na cara eu morria. Podia fazer nada, meu filho. E eis que eu estava conversando com meu melhor amigo, Maviel, e chegou um mau caráter, daí então dizendo, eu que eis que a minha costelinha, então dizendo eu que a minha costelinha estava trabalhando, ele pois perguntou com malícia, onde está a tua mulher? De forma que me agrediu, tirando as palavras da minha boca. E me traiu, pois então, indo até o trabalho dela. Ouvi dizer que foi estupro, e de novo, mais uma vez, não pude fazer nada. Sentimento de impotência. Impotência e falta de capacidade de não fazer nada.
No passado, quando conheci Solange, ela era a mais bela e linda aos meus olhos, ao meu olhar. E a visão que eu tive ao vê-la de chinesa foi a mais bela da minha vida. Ela vinha, passava e olhava para mim. Eu via e fingia não notar. Eu nunca havia falado a ela, mas no meu coração, escondido, eu sempre a amava. Obrigado. Eu era muito jovem e muito tímido e me sentia acanhado, um tanto, um tanto como demasiado. Meu coração era preso e sentenciado às vontades doentes da minha mente. Eu busquei a força, mas o dogma da religião católica era como um chip, que era como uma prisão. Com o tempo, ele foi me enganando. A mim mesmo acho que foi falta de convicção, por causa dos meus olhos viciados, por causa dos meus olhos, por causa dos que os meus olhos viram e meu coração ainda não tinha sentido. Eu lutei a vida toda contra o poder do pecado, poder da carne, pois havia sido apresentado a filmes de conteúdos impróprios e imagens explosivamente fortes aos meus olhos. Isso antes de conhecer você, Solange. Eu era como que ignorante dos meus próprios sentimentos. Eu era de fato ignorante dos meus próprios sentimentos. E este chip, ou que parecia ser como um chip, alegoricamente um chip, me fez ter sentimentos de agonia, como que se fosse eletrocutado, agonizante. Quando vi o último estágio de Street Fighter 2 Turbo, esse chip na verdade era macumba de padre católico, que prega a crucificação na cruz, ser crucificado junto com Jesus na cruz, fazer o que Jesus fez, tudo ao extremo. Isso é macumba de padre católico. Essa igreja devia mudar um pouquinho. Ela é toda troncha, porque ela perde o valor da vida. Quando vi o último estágio de Street Fighter 2 Turbo, aplicado no jogo um código secreto, vi o personagem mais moral da história de Street Fighter, e o seu nome em japonês é Diabo Mal. Ainda que eu não conhecia de nome, ele era uma mitologia real do que eu estava por vir. Perseguidor dos meus sonhos, esse personagem é alegoricamente todas as mulheres, em alegorias mulheres. Ele aparece de forma ultra impactante, deslizou sobre a tela num único impulso, com o pé estendido em posição de ataque, e derrotou Bison, que é a entidade maligna encarnada. Tendo em vista que os homens não amavam as mulheres
E eu, como era preso do entendimento nesta mitologia, eu era e fui como o personagem Ryu, que tem como significado dragão. Segundo segundo as informações, mesmo porque o nome sugere que seja isto, não sei se há duplo sentido ou interpretação devido aos kanji japoneses, que podem mudar o sentido da palavra. Ryu pode ter vários significados dependendo do kanji que é usado. Pode ter outro significado, não precisa ser dragão. Entende? Contudo, meu desejo de força não era para o karatê, mas sim para o esporte de levantamento olímpico, ou seja, levantamento de força. Karatê prega saúde, levantamento olímpico e prega força. Isso foi mal caracterizado e eu fui perseguido por bandidos porque desejei a força dentro do esporte errado, o Karatê do Shotokan, que é um esporte de lutas marciais. Aí começaram a me incriminar, dizendo que eu lutava para ser mais forte que os outros, para bater nos outros, e não era bem por aí. Eu queria ser forte por causa do levantamento olímpico, coisa que eu pedi à minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade para entrar no levantamento olímpico, mas não me foi concedido. Devido aos espíritos zombeteiros, almejei a força, o poder, sendo este o do Hadouken também, do Street Fighter Victory, que me passava o sentimento ao ver dos meus olhos de muita paz e tranquilidade e uma harmonia incrível com o outono adonde se caem as folhas das árvores. Procurei incessantemente a busca para acalmar minha alma. E assim também busquei com olhos atentos a busca pela energia visível chamada de Hadouken. Ainda que minha religião provavelmente não me permitiria ter tal paz. Não tinha paz alguma no catolicismo. Nunca tive paz nenhuma no catolicismo. Nem sequer conseguia rezar o terço. Porém, contudo, eu não sei o que significa este nome chamado Hadouken. De fato, muito necessitado de acalmar-me, a mim mesmo e a minha alma, eu era irritadíssimo do estresse e com uma bipolar paz. Eu estava naquela época em calmaria, mas não estava em deleite do espírito, não tinha namoradas, não tinha uma juventude sadia, eu só tinha paz e harmonia, tranquilidade também. De fato, muita necessidade, de fato, muito necessitado de acalmar-me, a mim mesmo e a minha alma. Eu era irritadíssimo de estresse com uma paz bipolar. Eu estava naquela época em calmaria. Como que em sono profundo, porém atentamente acordado. Muito atentamente acordado. Muito atento. Quinta-feira, 20 de maio de 2020, isso foi escrito. Já estamos em 2023. Junho de 2023. Mas voltando à mitologia do personagem Akuma,
ele era ignorante no tratar e esnobava. Ele era ignorante no tratar e esnobar, ou seja, dava uma surra e passava batido. Este personagem dessa mitologia real ao fazer suas passadas longas que diziam em resigno, e eu desapercebidamente, por gostar demais de Street Fighter, no meu estado de inocência, fazia isso desapercebidamente, quase inatentamente, e nisto que de sorte passava do meu lado uma mulher. Acredito que tenha sido ela que disse a mim: "Você mal fala, mal me ouve, mal me vê." Anos depois, né? E como estúpida agiu e enganou mais de uma terça parte da população mundial. Enganou a população mundial inteira. Em forma de calúnia dos seus fetiches, judiou e me deflagrou como que se fosse por gay ou seu viadinho particular. Daí, continuando a mitologia, estes tipos de mulheres representariam a personagem Juri, que possui e tem o poder do Feng Shui e detém, através da máquina que absorve a capacidade de lutar de todos os lutadores, de forma que ela ficou extremamente provocante e provocativa. E poderosa, sexmente, não queria trair Solange. Não queria trair Solange. E até os tempos de hoje não fiz, realmente não fiz. Contudo, ela precisou se casar. E eu desejei uma mulher virgem com o tempo, pois Solange teve um filho que, segundo eu soube, foi vítima de estupro. Devido ao cyberbullying, a sociedade se revoltou contra mim, formando assim o personagem mitológico Oni, que significa demônio em japonês, que tem por seus significados demônios. Ele é um só, mas está no estado alegórico plural, porque os povos são muitos, de fato são. Ryu, que era peregrino e andava pelos desertos da Índia, China, Japão e Rússia, para não sofrer, fazia muitas massagens, aqui entre aspas, entre cláusulas aqui, fiz muitas massagens em prol de sobrevivência e adquiri transtornos alimentares e uma mente louca por moda. Meu direito de vida, já que eu nasci rico, já que eu cresci rico. Então Ryu se cansa e pede ajuda a Dalsin, um mestre yogi,
Dalcin seria a Verônica, professora de Tai Chi Chuan. E a prática de yoga a tempo integral. E pratica yoga em tempo integral nessa série, Ryu. Street Fighter 5 ele pratica yoga em tempo integral com Dalcin, que seria o Tai Chi Chuan da Verônica. Daí o demônio aparece e Ryu é atacado, mas Ryu ataca-o. Mas Dalcin não permite que Ryu já consegue. Mas Dalcin não permite, Ryu já consegue controlar toda a sua ira e freia o seu golpe, que é de muita força. O objetivo do Ryu, a paz suprema que excede todo entendimento, a espiritualidade de si mesmo, ou seja, sua própria energia, espiritualidade própria, a energia do amor que todos nós precisamos. Quanto mais amor se tem, mais se multiplica a energia do amor. O resto eu ainda não entendi, não sou detentor da minha própria alma. Minha alma está na mão dos satanistas, do demônio, do diabo mau, que é as mulheres malignas dessa terra, as Amberheads, a cabeça de fogo, as que têm síndrome borderline, as Amberheads, cabeças de fogo, esquenta a cabeça com tudo. Matam, se destroem, parece animal de estimação quando não tá fora de casa. Arranca o próprio couro, maluca. Sexta-feira, 21 de maio de 2020, acaba aqui. Deixa eu ver. Acaba aqui. Não ficou muito claro, mas espero que esteja contente. Eu vou desligar hoje. Estamos no mês de junho de 2023, já é madrugada, quase dia do meu aniversário. Vou completar 38 anos. Ainda não sou casado, nunca tive uma namorada e sou virgem. Isso parece justo? Um homem há 20 anos atrás sofreu um atentado de tão grande estupidez que 20 anos depois não se endireita. Isso é uma ocasião estúpida. E ninguém mal fala, mal olha, mal vê. Ninguém mal fala, mal olha, mal enxerga. São todos cretinos. Desligar agora.